A gente agora, então, começa a falar dos transtornos específicos da aprendizagem. O que significa isso? A gente vai falar especificamente de todos os transtornos que comprometem diretamente a aprendizagem. Por enquanto, a gente estava falando, de uma forma geral, do desenvolvimento das crianças. Agora, a gente vai falar especificamente da aprendizagem, de como elas aprendem e de como alguns transtornos comprometem a forma de aprender, tá? E isso complica bastante a vida delas, tá bom? Então, vamos observar aqui. A aprendizagem, ela é inerente ao ser humano, tá? Algumas aprendizagens são inerentes. O que significa isso? Algumas aprendizagens ninguém precisa ensinar. A gente aprende por conta, a gente aprende sozinho. A gente aprende a andar sozinho, a gente aprende a engatinhar sozinho, a gente aprende a falar sozinho, tá? Ninguém, é lógico que a gente aprende palavras, a formação das palavras, alguém ensina, né? A linguagem, a língua que vai ser falada, alguém ensina. Mas num determinado momento da vida, as palavras começam a ser reproduzidas, tá? Assim como andar faz parte, é inerente do nosso desenvolvimento, certo? Agora, algumas outras aprendizagens, por exemplo, a aprendizagem da linguagem, a aprendizagem matemática, ela não é tão simples assim. Ela precisa que alguém nos ensine. E é essa aprendizagem formal que pode ser comprometida por esses transtornos ou por esses distúrbios que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, o que acontece? Por que estes transtornos comprometem estas aprendizagens e não as outras que são inerentes? Porque essas aprendizagens, as quais alguém precisa nos ensinar, elas são mais difíceis, elas são mais elaboradas, elas são mais complexas. Então, elas exigem do nosso cérebro uma capacidade maior de funcionamento. Elas exigem das nossas sinapses uma rede maior, mais ampla de ligação e de comunicação, tá? Por exemplo, algumas falhas de sinapses em alguns determinados locais do cérebro pode provocar transtornos específicos que podem causar extremo sofrimento à criança, tá? Então, por exemplo, quando a mãe fala assim, ele é hiperativo, ele não para em lugar nenhum, ele não senta. Ele não senta onde? Ele não senta em casa, ele não senta na igreja, ele não senta na escola, ele não senta em qualquer lugar. Ele não para quieto? Em qualquer lugar. Mas ele se incomoda com isso? Ele sofre com esse comportamento? Não, ele não tá nem aí. Então, não é hiperatividade, não é transtorno. O transtorno causa sofrimento. A criança sofre porque ela não consegue ser igual às outras. Ela se incomoda pelo fato de não conseguir ficar quieta. Ela se incomoda pelo fato de não conseguir fazer parte de um padrão. Não só a criança, tá? A criança, o adolescente e o adulto. Então, estar fora do padrão normal de aprendizagem é sofrível. É um fator de sofrimento. E se gera sofrimento, é transtorno. Se não gera sofrimento, é falta de educação. Esse é o principal fator de diferença, tá? É aí que a gente consegue sacar quem é que tá mentindo, se é a mãe ou se é a criança. E aí a gente consegue perceber se é hiperatividade ou se é safadeza. Porque se a criança não consegue ficar quieta em lugar nenhum e ela se incomoda com isso, é hiperatividade. Agora, se ela só não fica quieta
na frente da mãe ou na ausência da mãe, ou quando ela precisa, por exemplo, na igreja, que é um lugar onde ela sabe que ela tem que ficar quietinha, ela sabe se comportar, opa, então se ela sabe que em determinados locais ela não pode fazer ela não pode se mexer, ela não pode pular de um lugar para o outro, e ela não faz, então não é hiperatividade. E mais, se ela tem esse comportamento e não sofre com isso, piorou. Tudo bem? Tudo Então bem. Vamos começar então os nossos transtornos de. Ai, meu Deus, eu tô batendo o dedo aqui, tá sempre pulando o slide. Os nossos transtornos de aprendizagem com o mais difícil deles, tá? Nós vamos agora dos mais elaborados, dos mais complexos para os mais fáceis. Então, a gente começa com TDA, depois a gente vai para dislexia e aí a gente vai para a parte mais fácil, tá bom? Gente, TDA. Sigla bonitinha, todo mundo tem, né? Quando a gente começa a falar de TDA, as pessoas falam assim: ah, eu acho que eu tenho isso. Assim, tão feliz da vida. Gente, vocês não têm noção do que é ter TDA. É tão desastroso para a pessoa, é tão sofrível para a pessoa que tem TDA, dizer que tem TDA, que se o outro soubesse disso, não abria a boca com essa alegria toda, né? Então, assim, quando você começa a dizer assim, eu não consigo ler. Ah, mas eu também não. Eu esqueço de fazer determinadas coisas. Eu guardo as coisas e não sei onde elas estão. Ah, mas então também tenho TDA? Gente, olha, eu tenho TDA. Não, você não tem nada, porque com essa alegria toda você não tem nada, né? Então, assim, o déficit de atenção, assim como a hiperatividade, é algo que causa sofrimento para a pessoa. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa que a pessoa tem e sente prazer por ter. Por quê? Porque ela se incomoda com aquilo que ela não consegue fazer. E não conseguir fazer é para ela um sofrimento muito grande. Em contrapartida, gente, olha a situação do TDA. Em contrapartida, o cérebro de uma pessoa com déficit de atenção é um cérebro que parece que tomou choque, ligado no 220 o tempo todo, inclusive durante o sono. Então, é uma pessoa que não desliga, nunca. É aquela pessoa que, inclusive dormindo, está reproduzindo ou já elaborando, porque o cérebro não desligou, elaborando ações do trabalho, tá? Eu diversas vezes já dei aula dormindo, diversas, tá? Ah, mas eu também faço isso de vez em quando, professora. O cansaço também leva a isso, tá? Agora, bater no meu marido dormindo, isso não é normal, tá, gente? E geralmente o déficit de atenção pode provocar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, o transtorno de déficit de atenção, ele é muito desgastante para quem o tem, muito desgastante. Então, imaginem assim, inclusive um dos links que eu coloquei na apostila e que eu mandei hoje para vocês é da entrevista de uma médica do Rio de Janeiro que tem TDA, né? E ela estuda TDA há muito tempo e ela relata muito bem, né, o diagnóstico disso, porque ela diz assim: imaginem os cérebros como se fossem motores de carro. Imagine que todos os motores de carros consigam uma velocidade limite de 80 por hora. Máximo. Legal. O cérebro de uma pessoa que tem TDA funciona como se fosse um motor a 200 por hora. O tempo todo. Inclusive nas curvas e nos faróis fechados. Tá? E quando tem que reduzir a 80, continua a 200.
Porque ele nunca vai chegar a 80. Ele nunca consegue reduzir para 80. Então, o motor normal, quando chega perto do farol ou quando chega numa curva, reduz para não sofrer danos. O motor do TDA não reduz, ele continua 200. Porque ele não quer, não, porque ele não consegue. E aí ele vê que ele não vai fazer a curva, mas mesmo assim ele está 200 por hora. Então ele sabe que ele vai se quebrar lá na frente, mas ele faz a curva mesmo assim. Tá? Então, imaginem a situação. Você está vendo a curva, você está 200 por hora e você não tem freio. Essa é a vida de uma pessoa que tem TDA. É assim, simples assim, tá? Então, assim, parece simples. Ah, ele é agitado, olha, ele não para quieto, olha. Não é, gente, não é simples. Não é só falha de atenção. Não é tão pequeno assim, tá? Se fosse tão simples assim, não se tratava com remédio e não comprometia tantas coisas, tá? Então, sabe-se hoje, quando eu estudei, quando eu fiz psicopedagogia, não se tinha esse conhecimento ainda. Sabe-se hoje que TDA é causado por um problema, uma lesão no lobo frontal. Então, é nessa região do encéfalo, existe uma lesão, tá? O que significa isso? Esta região afetada, ela funciona como um filtro, tá? Que vai filtrar tudo que entra no cérebro. Então, o cérebro funciona mais ou menos assim. Tudo que entra passa pelo lobo frontal e o lobo frontal faz assim, bom, isso aqui eu guardo aqui, isso aqui eu guardo aqui, isso aqui eu vou usar em determinado momento, isso em determinado momento. No TDA não tem isso, tá? A pessoa que tem TDA, ela não tem esse freio. Então, ela usa tudo misturado o tempo todo e ela pega todas as informações de todos os lugares e usa tudo de uma vez. Tá? Então, por exemplo, se vocês falarem assim para mim, professora, você pode montar uma aula para gente sobre, sei lá, sistema esquelético do corpo? Eu falo, posso, porque eu estudei isso na faculdade, posso. Quando eu falo isso, o meu cérebro já começa a acionar todas as informações a respeito desse assunto, de todos os lugares, e mistura tudo, porque ele não tem esse filtro. E aí, para eu conseguir organizar tudo isso, é que está o problema. Aí eu não consigo pôr ordem no barraco. E a coisa fica... Eu não sei por onde eu começo, eu não sei se eu começo, eu não sei quando eu começo, e aí, ó, né? As coisas começam a se complicar. Por quê? Porque tá tudo aqui. Eu sei tudo, mas como é que eu vou organizar um negócio? Tá? E aí que tá o problema. E como eu vou organizar o negócio, é isso que gera o desgaste. É isso que gera o cansaço mental. É essa organização que não existe no cérebro. Por isso, lembram da primeira aula, né? Que a Vilma falou assim, nossa, professora, você é metódica. Por quê? Porque eu tive que fazer externamente o que o meu cérebro não faz. Então, eu organizo fora aquilo que ele não faz dentro. Por quê? Se eu tivesse essa organização mental, eu não precisava ser tão metódica. Então, eu tenho que trocar pelo que a gente tem normalmente no cérebro. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo ok. Ah, vocês estão tão quietinhas que eu achei que até não estava funcionando o negócio aqui. Então tá certo. Tá? Porque eu fico respondendo, eu falei, essas meninas estão muito quietas. Então ninguém falou nada. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu esqueci de ligar o negócio e eu tô falando e elas não estão na sala? Gente, pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Então,
E assim, se eu estiver falando demais, estou atropelando as ideias, me avisem, a gente para e vai com mais calma, tá? Porque como eu falei para vocês, eu não tenho esse filtro. Então eu atropelo Gente, mesmo. Não, tá eu super até tranquilo, tento tô entendendo responder. perfeitamente. Eu até tento responder, mas meu celular tá tão horrível que eu tô lá no bloco de anotações anotando as coisas. Até ele sair da página de bloco de anotações para vir para cá, para eu conseguir ligar o microfone, vocês já estão em outro assunto já, e eu já tenho que voltar pro bloco de anotações para anotar. Então tá difícil. Tá, joia, gente. Então é isso, tá? Existe sim uma lesão que compromete em grande quantidade, tá? Essa capacidade de organização no cérebro. Então, olha lá. E aí, assim, gente, é TDA, é TDAH, é TDAI. Como é que é o negócio, tá? Tem gente que costuma dizer, é TDAH. Não, tá errado o nome. O nome deste transtorno é só transtorno de déficit de atenção. Ponto. E aí existem 3 tipos desse transtorno de déficit de atenção. Só que a descrição lá no CID-10, que não é validada, tá? Porque no CID-10 a descrição não está correta, por isso que não tem validade, certo? E TDA no CID-10 já foi inclusive retirado, ele não aparece como TDA, ele aparece como TDAH, tá? Então não tem validade no CID-10. As pessoas então confundem por isso. No CID-10 não aparece TDA, aparece TDAH. Então, lá no Sistema Internacional de Doenças, aparece déficit de atenção, é o quê? TDAH. Só que, cientificamente, ou seja, o termo correto para a medicina e para a ciência é só TDA. E aí existem 3 tipos de TDA. O TDA com predominância de desatenção, que é só TDA, que é o que eu tenho. O TDA, que é com predominância de hiperatividade, que é o TDAH. E o TDA com predominância de impulsividade, ou o combinado, que é o TDAHI, ou TDAI, tá? Então, são 3 tipos, certo? Existe só desatenção, só hiperatividade e todo mundo junto, tá bom? E aí, assim, gente, como é uma pessoa que tem esse déficit de atenção, tá? Como é a vida dessa pessoa, né? É assim, é uma pessoa totalmente distraída. Então, eu não sei se vocês notaram, mas ao longo das aulas, vocês viram que às vezes eu fico procurando palavras para falar para vocês, tá? Por quê? Porque eu me distraio. Então, só eu e o computador. Nem a foto de vocês não tem aqui embaixo para me distrair, mas eu consigo me perder no meu raciocínio. E aí eu fico procurando palavra e fico aqui, não, tentando achar aquilo que eu ia falar, tá? Eu tô com a apostila do lado e um caderno de anotação do outro. Ontem eu tinha esquecido de pegar a apostila. Meu Deus do céu, quase tive um troço. Quase que eu parei a aula na metade para ir buscar a apostila. Por quê? Porque se eu não tenho de onde tirar as informações e a sequência lógica do negócio, eu me perco. Tá? Por quê? Por conta da distração. Esquecimento. Tá? Então, assim, a pessoa esquece de compromissos que agendou. Porque, nossa, a pessoa tem tanta coisa assim para fazer? Não, não tem. Mas essa questão de organização do cérebro. O cérebro sabe que tem essa informação, sabe que tem esse agendamento, mas não tem esse filtro de organização e passa despercebido. Fadiga,
tá? E aí, sim, é óbvio, tem um cansaço, gente. Olha quanta energia, né, é perdida só para tentar resgatar informações, para tentar fazer uma organização mental que para as outras pessoas é natural, é normal, é simples, né? Então, se eu falar para vocês assim, vamos pensar em sistema de alfabetização. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O alfabeto. Na minha cabeça vem uma sala de aula cheia de letra, cheia de número, um monte de criança. Vem inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, são muitas informações acerca de uma única ideia e todas embaralhadas. É mais ou menos isso, tá? E aí, assim, vocês pensaram em uma informação. Eu pensei em 5. Eu tenho que organizar ainda essas 5. Ô, professora Fernanda. Oi? Mas esse cérebro não é mais capacitado? Tem essa capacidade de pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo? Mas não consegue organizar, de que adianta? Está muito além do normal, né? Se diz, entre aspas, normal, né? É o 200 por hora. Só que assim, na hora de fazer a curva, quem é que sai ganhando? Ai, né? professora. Então, assim, na reta, beleza, a gente tá ali bem na frente, mas na hora de fazer a curva, né? Aí agora tem que pegar uma prática de começar a organizar cada coisa no seu lugar, aí vai, olha, turbinado o cérebro. Então, quando você sabe do seu problema e começa a desenvolver as próprias estratégias para lidar com isso, a coisa flui bem. Hoje eu já não tenho mais tanta dificuldade como eu tinha, né? Apesar de que eu ainda faço o tratamento, eu ainda já não tomo mais tantos remédios, mas eu ainda tomo remédio e eu já vou explicar para vocês qual é o remédio, por quê, né? Então, assim, eu já me livrei de muitas coisas, né? Mas algumas coisas eu já consegui melhorar muito, né? Então, por exemplo, enquanto eu estava falando para vocês da história do motor do carro, né? Do comparativo do motor do carro, o que vocês imaginaram? Fala para mim. Eu imaginei que é tudo muito acelerado, os pensamentos vêm muito rápido na sua cabeça. Que nem um turbilhão, assim, ó, aparecendo, dando aquela sinapse, né? Várias vezes, trazendo as informações muito rápido. Então, vocês foram no foco. Eu imagino o motor do carro, o motor mesmo, o desenho do motor do carro. Eu imaginei uma pista, eu imaginei uma curva, eu imaginei dirigir um monte de carro de corrida. Então, assim, olha só como a minha mente viaja na maionese. Conforme eu fui falando para vocês a história, na minha cabeça, aquelas imagens todas foram aparecendo. E na cabeça de vocês, não. Na cabeça de vocês apareceu o quê? A construção do conhecimento de vocês. Então, vocês elaboraram o pensamento da forma correta, né? Da forma que tem que ser. Na minha cabeça, eu imaginei uma pista de corrida, todo mundo correndo, um capotamento a 200 por hora. Olha só. Né? Então, e é essa questão que faz a pessoa com TDA se distrair. Porque ela viaja na maionese mesmo, ela viaja na história que ela constrói na cabeça dela. Então, assim, ela se distrai porque é uma criança, é uma pessoa que vive distraída. Não, porque ela vai viajando naquilo que você está falando. E ela vai associando com outras, o cérebro vai resgatando outras informações e vai construindo coisas na cabeça dela. Aí, você pergunta assim, mas do que você estava falando mesmo? Ela não sabe. Porque ela já perdeu a informação inicial, ela já não lembra mais. Porque já apareceu tanta coisa na cabeça dela, que o começo, ó. Então, assim, podem observar, tem hora que do que eu estava falando mesmo? Ai, gente, peraí, deixa eu lembrar. Qual que era? Ai, vocês falaram outra coisa, agora eu esqueci. Qual que era o assunto mesmo? Vocês podem reparar que de vez em quando eu faço isso, porque eu perco mesmo a linha. E assim, eu tô de cara pro slide.
A tela que vocês estão vendo, eu também estou. É uma de cara, né? Então, vejam a gravidade do problema. Para vocês estava tudo muito simples. Para mim, eu viajei. Eu vi até uma pista de corrida, né? Parece simples, mas... E para resgatar a informação depois? Fazer o processo inverso, apagar tudo isso e voltar para onde estava, né? É complicado. Hoje eu já lido melhor com isso. No começo era bem complicado, né? Agora, para uma criança, isso é muito difícil. Ela não sabe fazer isso, né? Ela não sabe voltar para o foco. Verdade. Tá? Então, vocês podem observar que de vez em quando eu faço barulho com a mão, eu movimento muito as mãos, né? Para quê? Para eu ter foco. Eu ter foco. Porque senão eu me perco. Senão eu me perco. Olha lá, mais um fator. Perder coisas e não perde porque perdeu em algum lugar. É porque guardou e não sabe aonde. Então, a pessoa guarda as coisas, mas nunca se lembra onde foi guardado. Então, o que ela passa a fazer? Ela guarda tudo em caixa, ela guarda tudo em pasta, tudo com etiqueta, tudo com nome fora, tudo tem que ser visível. Se for um envelope, não pode ser um envelope branco, assim, sem nada escrito. Né? Então, por exemplo, eu vou guardar as contas de luz. Vou pôr dentro de um envelope pardo. E aí eu ponho dentro da gaveta. Ah, gente, já era, perdi todas as contas. Então, eu tenho que escrever no envelope, contas de luz. Aí eu sei que as contas de luz estão lá. Porque senão, eu perco todas as contas de luz. Má administração do tempo. É lógico, uma pessoa com essa confusão toda na cabeça consegue administrar o tempo? Não consegue administrar nem a cabeça dela. Tá? Desgaste mental, porque essa organização toda requer muita energia. E aí é que está a questão. Às vezes, esse desgaste está associado a crises de enxaqueca. É o que acontece comigo, tá? Por isso que eu falei para vocês, ó, vou falar que eu já me livrei de alguns remédios, mas outros não. O remédio próprio para déficit de atenção, eu já consegui ficar sem ele. Já estou sem esse remédio desde março. Olha que beleza. Mas eu ainda continuo com crises de enxaqueca. Então, eu faço tratamento para enxaqueca. Por quê? Porque eu me desgasto tanto para tentar colocar a minha cabeça em ordem, eu me canso tanto com isso, que eu tenho crise de enxaqueca rotineiramente. E assim, não é crise de enxaqueca de, nossa, hoje eu acordei com enxaqueca, tomo remédio, acabou. 5, 6, 8 dias direto de ter que ficar no escuro. E eu não tenho tempo para ficar no escuro, né, gente? Tem que trabalhar, não dá para ficar no escuro. Então, eu tenho que ficar à base de remédio. Né? Então, hoje eu já tomo remédio um dia sim, um dia não, que já é para começar a controlar e começar a ficar sem ele. Né? E nas crises eu tomo todos os dias. Mas tem dia que a coisa fica complicada, a coisa fica bem complicada. Por quê? Porque o desgaste mental é muito grande, né? Imaginem dando aula nessas condições, preparando aula e moleque falando e você tentando focar e vamos lá, né? Então, quanto mais indisciplinada a sala, mais fica desgastante, né? E por aí vai. Então, é uma vida assim, é uma vida cansativa, gente, é uma vida cansativa, né? Brancos durante uma conversa. Então, assim, nós estamos conversando entre 4 pessoas. Gente, na metade da conversa, a pessoa parece que apaga. Some a informação, some. Ela realmente desaparece, tá? E aí, por quê? Porque aquela conversa leva a um pensamento, a uma história, aquilo, aí começa a viajar, e de repente ela se envolve naquela história que foi construída na cabeça e a conversa se foi. Aí, do nada, ela volta para a realidade. Já perdeu metade do assunto. Tá? E uma pessoa com
pouca paciência, muito pouca paciência. São pessoas, assim, elétricas. Vamos sempre lembrar que o cérebro está a 200 por hora e não a 80 como de todo mundo, né? Então, não tem paciência para esperar quem está a 80, né? Tudo é para ontem. Tudo bem? Olha, tudo bem. Ah, você vai continuar ainda. Depois, no final, eu pergunto. Eu achei que tinha acabado o assunto ideal. Não, Pode posso continuar. perguntar. Pode Não, perguntar. eu só queria saber, assim, ó, que tem, eu vi que tem mais de 5, né? Tem mais de 5, aliás, são Me fala. características intermináveis. Então, Poderia ser chamada isso- de síndrome? Poderia. Então, e aí eu pensei assim, complicado, né? Porque muitos desses que foi citado aí, muitos nós temos esses fatores aí, né? E eu acho que muita gente passa por isso. E eu acho que tem que ter uma coisa mais precisa. Eu pensei nessa questão do cérebro aí, de ter que fazer não sei se uma ressonância, alguma coisa, porque o restante eu acho que é muito comum nas pessoas. E Aí aí a você falou gente do tem... ter o sofrimento, que é uma das coisas, né? A pessoa tem É, que sentir o sofrimento em relação a isso. esse é o grande diferencial. E aí é uma outra questão. A lesão do que causa o déficit de atenção é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que não aparece em ressonância. Que não aparece em tomografia. Os meus exames médicos são perfeitos. Meu cérebro é lindo, maravilhoso. Quem olha, assim, o médico neurologista que não conhece, que não é especialista em déficit de atenção, ele olha e fala assim: imagina, você não tem nada, você é saudável. Qualquer um que pega o exame para ler, ele fala que não tem nada. Aí, quando eu Então, começo a dizer, olha, isso me incomoda, eu não consigo, isso me irrita, eu fico tão nervosa que me dá crises de choro porque eu não consigo fazer tal coisa. Aí o médico fala, opa, peraí. Então, se você está sofrendo por conta disso, a conversa é outra. Né? Então, a conversa é outra. ou se você está fazendo alguém sofrer por causa disso também, né? Exatamente. Então, assim, o meu marido chegou ao ponto de falar assim, e quando eu iniciei o tratamento, eu fui com ele ao médico, né? E a médica falava assim: olha, eu falo coisas para ela que ela acha que eu estou inventando, porque ela acha que é normal o que ela está fazendo, mas não é. Ela não deixa as pessoas terminarem de falar. Quando a gente começou a namorar, ele dizia que eu era mal educada. Ele falava assim: você nunca deixa as pessoas terminarem uma frase. Você sempre interrompe, você sempre interrompe. Só que isso é sintoma de déficit de atenção. E aí, assim, por exemplo, eu falei para você, pergunta agora, né? Por quê? Porque eu não consigo esperar até o final, por 2 motivos. Primeiro, porque até o final eu esqueço. Segundo, porque eu não tenho paciência para esperar. Então, veja só como são 2 sintomas associados, né? Então, fala agora, né? Então, assim, o meu medo de esquecer, de tirar sua dúvida foi maior, então, opa, vamos parar a aula. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, tem dúvida? Para. Não deixa para depois. Porque o meu medo de esquecer de tirar as dúvidas de vocês é muito grande. É muito grande. Então, eu sempre fico assim, gente, vocês estão entendendo? Gente, tá tudo bem? Gente, posso seguir? Né? Porque eu tenho esse receio de vocês não estarem entendendo. E aí, assim, não, deixa para perguntar depois, professora. E se eu esquecer? Porque isso pode acontecer. Né? Então, isso me preocupa muito. Não, é agora. Não tem nada para deixar para depois. É agora. Né? Então, eu tenho esse receio. Né? Então, assim, não adianta falar assim, por exemplo, né? Às vezes lá na escola trabalhando, as pessoas falam assim: ah, Fernanda, eu precisava falar com você, mas depois eu falo. Ah, pronto. Eu já falo logo: ó, se você deixar para depois, você sabe que você não vai falar comigo, porque eu vou esquecer. Ah, não, então peraí que eu já falo.
E eu esqueço mesmo, e eu, assim, não é por maldade, não é, não, deixa para lá porque não me interessa. Não, é porque realmente apaga da minha memória, não consigo lembrar, né? Por quê? Porque a minha distração é muito maior do que isso, então vai embora. Não Mas eu lembro. tô falando, nada. Dá para a gente saber, assim, eu, em várias coisas, aí eu já percebi, eu não tenho. Eu até alguns momentos, por que eu tô percebendo? O que eu não tinha era disciplina. Eu tô adquirindo a disciplina, e a disciplina não é porque eu tenho esse déficit, é porque eu acho que era, tipo, vou falar assim, eu vou usar uma palavra meio feia, né, assim, acho que era relaxo da minha parte. É muito mais cômodo eu ficar dormindo até tal horário, por exemplo, entendeu? E deixava a coisa rolar em cima da hora, eu corria, corria, corria. Então, isso não é déficit de atenção, acho que é preguiça, é outro nome, o que eu estava tendo, né? Era outra coisa. Então, aí eu vou te Então, mas é perguntar, legal, isso te incomodava? muito. Na Isso época me que você dava fazia, você sofria com isso? Não, eu sofria demais, ainda estou sofrendo, mas eu entendi que eu podia fazer algumas coisas, eu poderia mudar algumas coisas, e eu estou mudando algumas coisas. É meio complicado, porque é tipo um vício, essa coisa de deixar para a última hora, né? Mas eu estou me policiando, porque eu sempre passei muita vergonha interna de ter que ficar fingindo que eu sei uma coisa sem saber. Então eu falo que eu passei muito tempo mentindo. Eu acho que existe uma síndrome nisso aí. Talvez até exista uma doença dos que eu já tive, mas eu acho que teve uma solução. Eu comecei a me conhecer, eu tô com 46 anos, e eu falo que eu tô me conhecendo agora, faz um ano e pouco Então, que eu e comecei a me aí eu vou conhecer. falar para vocês, né, uma outra dica do déficit de atenção. Por exemplo, existe o sofrimento, mas você conseguiu resolver? Consegui. Então não é déficit de atenção. Sim, por isso que eu acho que não é mesmo. Uhum. Existe o sofrimento, mas você conseguiu resolver? Não. Eu consigo melhorar. Resolver, não. Fazendo, né, mudando a sua rotina, você consegue acabar com o problema? Não, eu consigo melhorar o problema. Então, é déficit de atenção. Ixi, então agora eu fiquei na dúvida, mas eu vou tentar mais um tempo. Vamos ver mais. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Outra coisa, na apostila, tá? Lá no final da apostila, tem alguns testes, tá? De TDA. E eu deixei, Legal. acho que 1 ou 2 testes para vocês, que são testes de diagnóstico. E aí, assim, dependendo da quantidade de frequência com que se faz as coisas, é que se caracteriza com déficit de atenção, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha na página. Pode até ser também isso, né? A gente pode pensar que não, de repente até é. Página 52, tá? É o anexo 3, está falando sobre diagnóstico de déficit de atenção, de acordo com o DSM-4. Meu Deus, eu bato a mão aqui, eu mudo o slide. Tá? E aí, assim, por exemplo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Presta pouca atenção em detalhes e faz erros por falta de atenção nos deveres? Nunca faz isso? Faz pouco isso? Faz bastante ou faz quase sempre? Então, aí você vai assinalando. Mexe muito com as mãos e os pés ou se mexe muito na cadeira? Nunca, pouco, bastante ou quase sempre? Tem dificuldade de ficar concentrado na aula ou em outras situações quando necessita ficar atento? No jantar, por exemplo. Nunca, pouco, bastante ou quase sempre? E assim por diante. São algumas perguntas e aí depois você vai contando quantos deu quase sempre, quantos deu bastante, quantos deu pouco e quantos deu nunca. Se a maioria é nunca ou pouco, legal, a pessoa não tem o problema. Se a maioria deu bastante e quase sempre, aí é preocupante. Se a maioria deu quase sempre, com certeza é transtorno de déficit de atenção. Ai, mãe, eu vou fazer com as minhas irmãs. Olha, o meu teste, eu lembro que quando eu fiz o teste, a psiquiatra me aplicou, eu fiz o ano passado, eu repeti o teste. Eu acho que de umas 40 perguntas, 2 ou 3 não deu com alta frequência.
deu dentro da normalidade, das 40. O resto tudo era assim, faz com muita frequência, faz com muita frequência, faz com muita frequência. Então, assim, fora do normal mesmo, tá? Aí, o diagnóstico da psiquiatra foi, do teste que eu fiz, foi, ainda ela escreveu assim, TDA severo, com alto grau de comprometimento. Ai, meu Deus. Além de... Só de afastar do trabalho, porque você falou que não é uma doença, né? Que não precisa. Não, muito pelo contrário. Eu preciso estar no trabalho para poder forçar o cérebro a se organizar. Entendi. Né? Que é para ele não se acomodar nessa situação. Então, o trabalho, na verdade, ele me ajuda. Porque aí eu consigo sempre colocar ele em funcionamento para que ele possa se manter sempre buscando se organizar. Quanto mais eu consigo trabalhar, quanto mais eu consigo estudar, mais eu consigo fazer o cérebro funcionar do jeito que tem que ser. Né? Apesar de eu fazer coisas mirabolantes para chegar a isso. Né? Então, vamos lá, gente. Crianças. Tá? Como são crianças com déficit de atenção? Dos 6 aos 12 anos. Por que a gente começa a falar de crianças dos 6 aos 12 anos e não antes disso? Porque antes disso, as crianças ainda não estão escrevendo e as crianças brincam mais do que precisam de concentração. Então, é mais difícil, né? Inclusive na vida escolar, tá? A educação infantil ela é mais lúdica, então é mais difícil fazer um diagnóstico. Tá? A partir dos 6 anos, quando ela começa a ser alfabetizada, que começa a aparecer os primeiros sintomas desse transtorno. Tá? Então, a criança facilmente distraída, tem uma extrema dificuldade de manter a atenção. Então, olha lá o desenho, né? Enquanto a professora está lá com as letras móveis, ensinando, ele pega a letra, ele põe no olho, ele põe na língua, ele põe na orelha, ele põe no chão, né? E faz miséria com a letra, tá? Lição de casa totalmente desorganizada. Os erros nunca são porque ela não sabe fazer, mas porque não prestou atenção, tá? Então, é assim, come letra, pula linha, vira a página, deixa a página em branco, esse tipo de coisa, tá? Escreve errado, fazer conta, tá? Matemática, calcular, sabe o resultado certo, mas acaba escrevendo errado, por falta de atenção mesmo, tá? Não é porque não sabe. Interrompe ou se intromete numa conversa, foi o que eu falei para vocês, tá? Então, se tem outras pessoas conversando, ele vai se intrometer, ele vai interromper, vai atrapalhar, tá? Frequentemente está fora do lugar, então não é aquela criança que fica sentadinha, comportada. Então, imagine numa sala de aula você pegar um autista e uma criança com déficit de atenção. Um que não aguenta convívio social, que quer ficar quietinho, e o outro que não para sentado. Os dois lá dentro da sua sala. Para você ser feliz. E mais uns 20 normais. Acho que tá bom, né? Pelo amor. Só, né? E aí, salve-se quem puder, que a professora sai da sala de aula descabelada, né? Quase matando um, e por aí vai. Pouco capricho para realizar as atividades. Por que pouco capricho? Porque não sabe fazer caprichado? Sabe, mas a pressa para fazer logo é maior que tudo. Na fase da adolescência, dos 13 aos 18 anos, alguns sintomas aumentam, alguns sintomas desaparecem e alguns sintomas se modificam, tá? Então, existe uma sensação de inquietude interna, é aquela pessoa que está inquieta, que, sabe, tem sempre alguma coisa incomodando. Os trabalhos da escola continuam desorganizados.
A dificuldade para seguir instruções é um negócio horroroso. Por exemplo, adolescentes com déficit de atenção não conseguem fazer um bolo sozinhos. Eles não conseguem ler a receita. Com certeza vai pular algum ingrediente, o bolo vai ficar horrível, tá? Não conseguem estudar sozinhos, apresentando comportamento de risco, ou seja, enquanto você está aí preocupado, não, ele está estudando, não, ele está pulando a janela. Ele não está estudando, ele está pulando a janela, tá? Dificuldade em lidar com figuras de autoridade também. Baixa autoestima, porque ele nunca consegue fazer as coisas. E olha só, por incrível que pareça, né? Ele não para quieto, ele é amigo de todo mundo. Não, ele não é amigo de todo mundo. Justamente por ele ser essa criança que não para quieta e que perturba, ele tem poucos relacionamentos sociais. Porque ele perturba mesmo. Professora, eu estou impressionada a quantidade das síndromes, dos transtornos, de tudo mais, que tem dificuldade de lidar com figura de autoridade, né? É muita coisa, é muita gente. É muita gente. E é muito frequente, então. E a gente acha que isso não existe, né? Que isso é assim, não sabe lidar com autoridade porque não aprendeu em casa. E não é não. Tá? E não é não. E eu ainda não coloquei aqui, porque requer muitos estudos ainda, e não fazem parte de estudos, nem transtornos de déficit, aliás, transtornos globais de desenvolvimento, e nem faz parte de comprometimentos de aprendizagem, que é o TOD. Tá? O TOD é um transtorno opositor desafiador. Em que se resume? É a criança que não consegue lidar com a frustração, com a autoridade e não sabe ser contrariada. Então, você falou não para a criança, acabou. E a figura de autoridade é só o que ela sabe fazer. Porque ela está pondo limites. Então, ela está falando não o tempo todo. Tá? Então, TOD também é uma doença bem recente, tá? Dessa geração Y, que apareceu aí nas últimas décadas, né? E que também tem dificuldade em lidar com a autoridade. Então, realmente... Como que é o nome? É transtorno opositor? Opositor desafiador. Olha aí, que incrível. Cada vez mais doenças, né? E mais transtornos e transtornos e transtornos. Nós somos a geração dos transtornos mentais. E aí, assim, gente, a vida de um adulto com déficit de atenção. Como é? Sensação de baixo rendimento. Então, é aquela sensação assim, né? Nossa, gente, parece que eu não fiz nada hoje. Eu comecei, e eu não consegui acabar nada. Então, eu tenho a sensação de que eu não trabalhei. E isso são todos os dias, tá? Então, é assim, é aquela pessoa que começa 20 coisas e não termina nenhuma, tá? E aí tem essa sensação de baixo rendimento. Por quê? Porque ela não concluiu. Então, na cabeça dela, ela não fez. Muito embora ela já tenha começado, tá? Dificuldade em se organizar com coisas simples. Então, objetos pequenos são facilmente amontoados. Vocês querem ver uma coisa muito engraçada, gente? Eu não consigo organizar o meu armário de alimentos na minha casa. Se vocês forem procurar, por exemplo, sei lá, uma coisa besta. Tem uma caixinha de leite no seu armário, Fernanda? Tem. Acha ela lá. Ela tá lá. Mas ela tá atrás de uma outra coisa, atrás de outra coisa, atrás de outra coisa. E eu acho que tá arrumado aquele armário. Só que só Deus na causa. Ninguém
consegue achar nada naquele armário, só eu. Meu marido, quando ele quer as coisas, ele fala assim, pega lá porque eu não consigo achar. Não dá. É uma bagunça total. Você abre o armário e fala, meu Deus, o que é aquilo? Você não tem vergonha? Minha mãe já olhou para mim e falou assim, você não tem vergonha de ter um armário desse? Eu, não, mas tá arrumado. Eu falo, pelo amor de Deus, que horror. Tá? Assim, não consegue arrumar coisas, não consegue organizar coisas. Amontoa tudo e acha que tá arrumado, tá? Adiamento crônico do início de tarefas, principalmente se as tarefas são difíceis, tá? Então, se eu considerar que montar a apostila de vocês é difícil, ao invés de eu começar hoje, eu começo amanhã, depois. Então, assim, fica empurrando, tá? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E fica aí por dias, até sair. Sai. Mas o quanto puder ser empurrado, é empurrado. E tudo, gente, tudo é assim. Tudo. Muitos projetos tocados simultaneamente. Então, começa a fazer tudo e não dá conta de fazer nada. Tendência a dizer o que vem à mente, sem considerar o momento e a conveniência do comentário. Isso é a pérola do déficit de atenção, tá? É aquele cidadão que não tem papas na língua. Se ele achar que ele tem que parar uma reunião para reclamar, ele para a reunião e reclama. Mesmo que o assunto não seja nada a ver com a reclamação dele. Mas ele vai fazer isso. Gente, eu tenho TDA, então. Certeza absoluta. Não. Sério. Tudo que tá isso, eu tenho tudo. Certeza. Eu tô aqui pensando o quanto parece com ansiedade, porque eu tenho ansiedade, inclusive quando eu era criança, eu cheguei a perguntar para minha professora se ela achava que eu tinha algum problema e relacionado a qualquer distúrbio, síndrome, qualquer coisa. Ela falou assim, eu acho que o seu tá mais para ansiedade, Jéssica, tanto que eu tinha crise de insônia, já tive crise de insônia de ficar mais de 20 noites sem dormir, né? Então, no período escolar, se tinha prova, se ela falasse que ia ter prova no próximo sexta-feira, eu já parava de dormir a partir daí. Então, eu tô vendo, eu falei, meu Deus, se não for ansiedade, eu tô ferrada. Então, mas assim, ansiedade é um dos sintomas de TDA, tá? Pode aparecer ansiedade nesse caminho todo aí, tá? Vocês pensam que acabou? Acabou não! Tem mais! Olha lá. Intolerância ao tédio. Pensem numa pessoa que tem intolerância ao tédio, numa quarentena desde o dia 16 de março, trancado dentro de casa. Vocês imaginaram essa situação? Então, esta é a minha vida. Uma pessoa que não consegue ficar quieta, trancada dentro de casa desde o dia 16 de março. Trancada. Então, vocês imaginem como eu estou surtando. E por aí vai. Facilidade para distrair-se. Problema de concentração é um ato involuntário, que é o que eu falei para vocês lá no início. Então, olha só, enquanto vocês imaginam uma situação pequena, eu construo uma história na minha cabeça, tá? Então, esse problema de concentração é muito sério mesmo, porque para se distrair e sair do foco é por isso que o nome é déficit de atenção, tá? Frequentemente intuitivo, criativo e muito inteligente, tá? Impaciência e baixa tolerância à frustração. Eu já falei para vocês, tá? Então, assim, paciência, zero. Tendência a uma preocupação desnecessária, sensação de insegurança. Então, vocês viram? Toda hora eu fico, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês querem perguntar alguma coisa?
Gente, é uma coisa óbvia. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês vão pedir a palavra e vão falar. Mas mesmo assim eu fico questionando, tá? Então, isso é uma tendência, uma preocupação desnecessária, faz parte, tá? Humor oscilante, problemas crônicos de autoestima, autoobservação imprecisa, ou seja, consideram-se menos eficientes do que são, exigindo muito de si mesmos. E por que consideram-se menos eficientes do que são? Porque não conseguem ter essa organização para dar conta de todas as suas demandas. Começa tudo e não termina nada. Ou começa 5 coisas e só termina uma. Isso faz com que se sinta ineficiente. Tá? Então, assim, essa auto-observação, esse olhar de si mesmo é totalmente destoado, totalmente distorcido, tá? Eu não sou capaz de fazer, eu não consigo, o meu não é bonito, tá? E assim por diante. O dos outros é sempre melhor que o meu, tá? Fulano tá sempre melhor que eu, é sempre essa ideia que se tem. Tudo bem? Vamos às perguntas? E quem dá o diagnóstico é sempre... Então, o diagnóstico de um TDA. Aí é que está. Ele é multidisciplinar, tá, gente? Não é tão simples assim. Por quê? Porque ele depende de uma avaliação psicólogo, se for criança, de um psicopedagogo. E geralmente os testes de TDA, quem faz é psicopedagogo, não é psicólogo e nem psiquiatra. No meu caso foi psiquiatra que fez, mas não, minto. A psiquiatra me encaminhou para psicopedagogo, é verdade. Psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra e neurologista. E se for criança, o pediatra. Só. Precisa do diagnóstico de todas essas pessoas para caracterizar que essa criança ou que esse adulto, aí no caso não precisa do médico, né, do pediatra, para caracterizar que essa pessoa tem transtorno de déficit de atenção. Tá? Então não é tão simples. E os testes, gente, não é assim, eu fiz um teste, eu tenho. Não. Você faz o teste, depois de um determinado tempo você repete. Aí você faz outro modelo de teste. Aí depois de um determinado tempo você repete. Aí você volta para o primeiro. Então, assim, não é fazer um teste simples, pronto, tá definido, bateu o martelo. Não, tá? Esses testes, eles devem ser repetidos, eles devem ser alternados, tem que ser... É um processo, assim, bem complicado, bem longo, tá? Então, assim, se a mãe disser para vocês na escola, eu levei meu filho para fazer uma investigação de TDA. Em 2 meses, ela chega com um diagnóstico. Pode falar para ela que ela comprou. Sabe-se Deus em que feira. Porque em 2 meses ninguém consegue diagnóstico de TDA nenhum. Tá? Não dá. Não dá tempo. Em 2 meses não dá tempo nem de fazer os testes. Se bobear, não deu tempo nem de fazer o exame encefálico. Porque tem que fazer tomografia, tem que fazer ressonância, aí o neuro vai encaminhar para o psiquiatra encaminha para o psicopedagogo, aí faz o teste, aí repete, aí volta para o psiquiatra devolve para o neuro, aí o neuro com o psiquiatra vão definir que remédio vai ser dado, se é que vai dar remédio, tá? Porque a maioria dos médicos hoje não querem mais medicar déficit de atenção, porque os remédios são muito fortes e são calmantes e atacam o sistema cardiovascular, tá? Então alteram pressão, alteram um monte de coisa. Então, por exemplo, a Ritalina, gente, a Ritalina é um veneno, sabe? É a pior loucura da face da terra dar Ritalina para uma criança, gente. Isso é um crime, né? Então, aí que remédio vai ser dado? Tá funcionando, não tá?
Então, assim, é bem complicado mesmo. Jéssica, quer falar alguma coisa? Você ligou o microfone? Ah, esse meu celular tá terrível. Eu nem lembro mais o que eu ia falar. Devia ter me interrompido. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida em relação ao déficit de atenção? Eu acho que eu liguei o microfone desde aquela. Eu tentei ligar desde aquela hora que você perguntou se a gente ia para as perguntas. E eu fui tentar responder bora. E agora que ele só para você ter Agora ideia. não tem pergunta, porque essa unidade não acabou, vai ser só na próxima aula. Gente, então é o seguinte. Com relação ao déficit de atenção, ficou alguma dúvida? Depois vocês dão uma Não, olhadinha. nenhuma. Depois dá uma olhadinha na apostila, então, lá no anexo, tá? Na internet vocês devem achar outros testes. Bom, é fácil de achar teste de déficit de atenção. São comuns, tá? Muito mais do que a gente pensa. As pessoas acham que déficit de atenção é igual comprar um bolo na feira, né? Tem no mercado, você vai lá e compra, pronto, agora seu filho tem déficit de atenção. É assim que funciona, né? Então, E assim, uma coisa que eu oriento vocês quando vocês tiverem o diploma de psicopedagogia. As mães adoram um laudo de déficit de atenção, viu? Elas amam. E aí, assim, não coloquem a assinatura de vocês em qualquer laudo. Só façam o teste se for encaminhado por um médico. Tá? Assim, não, me dá um encaminhamento do médico que eu faço. Onde é que está o pedido do neuro? Tem? Então não vou fazer. Tá? Não façam assim, vem cá, você é meu amigo, vem aqui que vamos fazer. Não façam isso, tá? Porque assim, senão as pessoas começam a achar que é legal, que é divertido, que todo mundo tem, e não é por aí, tá? É uma doença extremamente complicada, doença não, porque né, é um transtorno, é um conjunto, na verdade é uma síndrome, um conjunto de problemas que as pessoas não têm ideia do que é lidar com isso. Então as pessoas acham que é legal, olha, a pessoa não consegue se organizar, olha que legal, a pessoa tem falha de memória, então eu também tenho, então também. Não, gente, não é gostoso assim, sabe? Não é gostoso você chegar no final do dia ter a sensação de que você nem trabalhou. Não é gostoso você terminar o dia e chegar na sua casa chorando, achando que tudo que você fez está errado, né? E isso para uma criança é desastroso, isso é criminoso, né? E a mãe rotular a criança com um laudo de déficit de atenção, achando que a escola tem que tratá-la de forma diferente. Agora, ela pode tudo porque ela tem um laudo de TDA, né? E geralmente as mães que exigem esse laudo são mães que mimam seus filhos e não deixam eles fazerem o que deve ser feito. Então, assim, é muito perigoso a gente se deixar levar pela conversa fiada de mãe, tá? Sempre se amparem na conversa de um especialista. Não, eu quero um documento assinado pelo neuro e pelo psiquiatra. Só pelo neuro não me basta. Aí eu faço, tá? Porque senão o nosso trabalho é em vão, né? Todo esse trabalho de fazer o melhor pelas crianças se perde, tá? Mais alguma coisa? Não, sempre tem alguma coisa, mas por hoje está ótimo para mim. As aulas de ontem e hoje foram bem cansativas, né, gente? Foram muitas informações, tá? Não, cansativa não, viu? Foi Não, cansativa ruim. Não, de verdade. que bom. Muito bom.
Na próxima aula, a gente vai falar dos distúrbios de aprendizagem, tá? Fica um pouquinho mais suave, não é tão pesado quanto esse monte de doença, né? Aí a gente já sai um pouco, já começa a falar dos distúrbios. A prova já está disponível para vocês, tá? E amanhã eu já coloco a aula de hoje lá no YouTube para vocês. Só que eu vou colocar em duas partes, tá? A parte antes como é que fala? Ih, meu Deus. Da unidade 3, né? Só quando a gente estava falando de autismo, dos TGDs, né? Do autismo, Asperger e psicose, e agora falando de TDA, porque são assuntos diferentes, então eu achei melhor dividir, tá? Em 2 vídeos diferentes, tá bom? Então, quando vocês quiserem vídeo sobre TGD, é um. Vídeo sobre TDA, é outro. Vídeo sobre sistema nervoso, é outro, tá? Porque assim vocês têm as aulas divididas por assuntos, tá bom? Então, eu dividi a primeira parte da aula, eu montei um vídeo, e a segunda parte da aula, eu tô montando outro vídeo, tá bom? Meninas, bom feriado para vocês, bom descanso, aproveitem para fazer a prova e o trabalho. Apesar de que dia 25 tá longe ainda, mas passa depressa, né? Daqui para o dia 25, nós temos 4 aulas. Tá bom? Então, o nosso curso já está se caminhando para o final, tá? São só mais 4 aulinhas. E logo, logo vocês estarão aí já prontas para fazer mais uma disciplina, tá bom? Quantas disciplinas vocês já cumpriram do curso? Ixi, não sou boa nisso, não. As meninas. 5. 5 disciplinas já fez. Vocês já fizeram bastante. Já fizeram bastante coisa, já estão no meio do curso já. Vocês terminam esse ano, né, o curso? Sim, em novembro. Sim. Se tudo der certo, né? Porque a pandemia tá... Mas online a coisa vai, ó. Nossas aulas estão sendo bem produtivas, né? A gente está indo... eu só não estou indo até o término do horário lá, 11 horas da noite, do jeito que eu fui orientada aí, porque é muito cansativo, gente. Se eu tivesse que dar aula para vocês até as 11 da noite, misericórdia, vocês iam sair daqui até com a cabeça explodindo de dor. Né? Muita informação, e aí metade se perde no caminho. Então, eu prefiro ir em ritmo mais devagar, que a gente consegue dar conta, tá? Do conteúdo da mesma forma, tá bom? Essa, então, é a nossa 6ª disciplina, isso, né, Jéssica? Isso. Já fizeram bastante. Mas online vocês fizeram quantas? Essa é a 3ª. Já estão no ritmo também. Já tá no esquema. Metade do curso online, metade presencial, ó. Tá bom, tá bom. Sim. Curso curso híbrido. A gente até comentou com a professora anterior que se você tá na sala, você fica discutindo, todo mundo... Porque por mais que o microfone é aberto aqui, a gente pode falar, a gente não é a mesma coisa você estar frente a frente, né? E comentar diversas coisas da vida. E assim, eu montei a aula, tá, o conteúdo, como se a gente estivesse na aula presencial. Então, a quantidade de conteúdo é a mesma. Então, assim, se a gente estivesse lá no presencial... a gente ia até 10h30, 11 horas da noite, com certeza, né? Porque aí, assim, no presencial, as informações são outras, o bate-papo é outro, né? Os exemplos são maiores, né? Agora, infelizmente, no online, um fala e o outro ouve. É isso mesmo, né? Então, fica muito maçante. Então, se eu for... levar até o último segundo, misericórdia, a gente já tinha acabado o curso, né? Então, era muita informação de uma vez só, aí não ia dar muito certo. E assim,
vamos entender, né, já que é o teor da nossa disciplina, o cérebro aguenta informação até um determinado ponto, depois ele já não consegue absorver mais, né? Então, 4 horas direto só de informação, o cérebro não consegue absorver, né? E aqui a gente não tem como alterar o esquema, né? Na sala de aula faz desenho, muda, um dia é uma exposição, no outro dia é um trabalho, no outro dia é uma outra discussão, no outro dia um bate-papo. Aqui não, eu tenho que pôr o slide e ficar falando, não tem outro método. Eu não tenho como dar aula diferente para vocês aqui, né? Lá dá para pôr um vídeo, dá para fazer coisas diferentes. Aqui eu não tenho essa diferença. Aqui é isso e acabou. Né? Eu não tenho outra opção. Então, fica muito mais cansativo, né? E assim, por mais que o microfone está aberto, é o que vocês falaram, não tem interação, né? É bem difícil, Né? Então, é complicado. Mas a gente supera. Logo, logo tem vacina, se Deus quiser, né? Eu estava lendo hoje, já tem 2 vacinas aí bem avançadas. Quem sabe o mês que vem a gente já tem aí uma vacinação em vista, pelo menos, né? Meninas, então, fiquem com Deus, bom final de semana, descansem bastante, aproveitem. Vão trabalhar nesse final de semana? Não, né? Não. Eu não. Beleza, só segunda agora, né? Eu trabalho amanhã. E sexta, home office. Ai! A escola lá não parou, não. O estado também, viu? Vai trabalhar sexta. Sexta é home office. Sacanagem demais, mas tá. Mas ninguém merece. Todo mundo é filho de Deus. Sexta-feira é home office para todo mundo. É isso mesmo. Não. E amanhã ainda vai ter que repor no sábado, gente. Olha só que absurdo. Vou ter que. Sem sentido, né? Totalmente sem sentido isso. No meio da pandemia, fazer reposição de aula de sábado. É home office também, já avisei. Não, mas vai ter que ser, não pode mesmo. Gente, então é isso, tá? Tá tudo certo e bom fim de semana para vocês. Obrigada. Vou encerrar Boa aqui. noite, professora. Boa noite, Tchau, meninas. obrigada, Tchau, professora. tchau. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Boa Boa noite. noite, meninas. Boa noite, professora. Boa noite.